glória. Amém? Bueno, não é a mensagem que vou começar aquilo que Deus me deu nesta manhã, mas um pouco também daquilo que os filhos de Deus têm que dar testemunho e têm que exercitar sua fé e, de certa maneira, pois, disse para que o irmão Ângelo chamasse o Paulo e, na verdade, para que nós possamos crescer e motivar os demais na fé. O irmão do Paulo não é convertido, ademais, pois não importa entrar em pormenores, eu conheço de certa maneira, mas biblicamente o Senhor demonstra-nos que não é necessário que alguém seja convertido para ser sarado ou curado, porque se comprova e nós, os filhos de Deus, temos esse dever do paralítico que não se acercava, e lá não diz que esse paralítico era como digo, era crente, não? E os irmãos agarraram, os homens agarraram, Jesus estava, se vem deixa eu ver se eu encontro, porque há pouco estive buscando, e fala em Lucas 5, diz que certo dia ele estava assentado, certo dia ele estava ensinando e achavam ali assentados fariseus, doutores da lei, por aí, e no versículo 18 diz: alguns homens transportando no leito um paralítico procuravam introduzi-lo e pô-lo diante de Jesus. Não achando por onde introduzir, por causa da multidão, subiram ao telhado e por entre as telhas o baixaram no leito até ao meio diante de Jesus. E vendo-lhes a fé, disse Jesus ao paralítico: hoje os teus pecados te são perdoados. Amém? Isto é para motivar-te, irmãos, e motivar-nos, que muitas vezes perante a nossa incredulidade, a nossa falta de fé, que Deus continua a fazer milagres e quer usar-te para que tu sejas canal de bênção para a vida dos demais. Amém? O irmão de Paulo não és convertido, não entregou a sua vida a Jesus, mas como Paulo dava testemunho, neste caso foi força física, mas no teu caso e no meu caso não precisamos de exercitar força física e necessitamos de exercitar a fé em Cristo Jesus e crer, como dizia o irmão, e a sua palavra de Deus. E a palavra de Deus diz: para Deus não há impossíveis. Amém? Estes homens agarraram pelo telhado. Estivemos orando e não reclamamos a Deus. Nada. Deixamos e no seu momento Deus fez a obra, o milagre na vida do Paulo. Amém? Isto é para testemunho, para a honra e para a glória de Deus. Amém? Porque muitas vezes queremos. É verdade, este paralítico aqui não diz que este paralítico era um homem crente, não? Se alguém depois teologicamente depois me explica, depois quando terminar o culto não há problema. Aqui diz que este homem estava como estava e os irmãos, os homens de fé, agarraram, passaram por cima de todos os impedimentos e levaram a Jesus e Jesus sanou. Amém? Bueno, mas não era por aqui a mensagem que Deus pôs no meu coração para transmitir à igreja nesta manhã. Mas também vem de certa maneira com o preparar, vem de certa maneira com não estarmos preparados para a vinda do Senhor, que devemos estar sempre preparados, mas que verdade que devemos de estar cada dia ocupados no nosso tempo no serviço ao Senhor. Amém? E em Lucas 10, 38... esta semana andava com um irmão no carro, também não é importante, não me lembro quem era, não tomasse atenção, tomei assim a conversa que tínhamos. E ele disse-me, de certa maneira, verdade é que temos que ser Martas. E eu concordo, não? E da verdade, não? Porque é que dizia-me ele: irmão, não é que só ser Maria,
Não, temos que ser Martas. E de acordo, aquilo ficou aí, semeado no meu coração, não é? E meditei sobre aquilo que Deus estava a falar naquele momento. E como diz em Lucas 10:38, a palavra do Senhor, e passamos a lê-la, diz: Indo eles de caminho, entrou numa aldeia e certa mulher, por nome Maria, o recebeu em sua casa. Tinha esta uma irmã, e uma certa mulher, por nome Marta, o recebeu em sua casa, e tinha esta uma irmã chamada Maria, o qual, assentando-se aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Marta, porém, andava distraída em muitos serviços e, aproximando-se, disse: Senhor, não te importas de que a minha irmã deixe de servir só? Diz-lhe que me ajude. Respondeu-lhe Jesus: Marta, Marta, estás ansiosa e preocupada com muitas coisas, mas uma só é necessária. Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Senhor, nesta manhã abençoa a tua mensagem, Deus meu. Abençoa, Senhor, a cada vida neste lugar, Deus meu. Senhor, que nesta manhã tu possas abençoar a exposição da tua palavra, Deus meu. Senhor, que tu me possas utilizar, Deus meu, anular, Senhor, todo o impedimento, Deus meu, e que possa fluir, Senhor, a tua palavra através do teu Espírito, Deus meu. Abençoa, Senhor, a cada vida neste lugar, Senhor. Abençoa a cada pessoa que possa estar-nos a escutar neste momento ou noutro momento, Deus meu. Senhor, que teu Espírito venha nesta manhã, Senhor, e traga refrigério à minha vida e à vida dos que estão neste lugar, Deus meu. Senhor, muito obrigado, Senhor, e submerge-me, Senhor, no teu Espírito, Deus meu. Submerge a cada vida no teu Espírito, Deus meu. Que possamos, Deus meu, em nossa vida, Deus meu, sermos Marias, sermos Martas, Deus meu, sermos pessoas de verdade preparados, ocupados, Senhor, em ti, Deus meu. E que tu, nesta manhã, Deus meu, fales, Senhor, ao teu povo reunido neste lugar. Abençoa a tua palavra, abençoa os meus irmãos, anula-me, Deus meu, e utiliza-me, no nome de Jesus. Amém. Aqui levava uma mensagem do Senhor e o título da mensagem que eu tenho para esta manhã é: Ocupai-vos da vossa salvação com temor e tremor. Amém? Ocupai-vos não é que preocupai-vos somente em viver teologicamente, em andar com a Bíblia debaixo do braço, e aí estaremos preparando-nos, não? E esperando para a vinda do Senhor, não? Eu estou de acordo que Marta estava demasiado, e não contradigo a palavra, Marta estava demasiado ocupada nas suas tarefas. Assim também, de verdade, há muitos de nós que passamos demasiado tempo ocupados com as tarefas e muitas vezes se turba o nosso coração e se suja o nosso coração. Glória a Deus pelas Martas, não? Porque, de verdade, alguns pensam que, e não, podem não pensar, mas muitas vezes atuam mais como Maria. Ok, glória a Deus, mas és necessário, Martas. Muitas vezes não podemos ser tanta Maria, porque de verdade, depois se haverá tanta Maria, pois quem fará o resto das coisas? Isto levava-me a Filipenses 2, e me congratulo porque em certo determinado tempo da mensagem que tenho para compartilhar à igreja, de certa maneira também vem de encontro àquilo que o irmão Ángel dizia, que é necessário que Deus limpe a nossa mente e o nosso coração. E em Filipenses 2, 12, falava Paulo, o apóstolo Paulo estava a escrever esta carta aos de Filipe, aos filipenses, e para contextualizar, ele, quando estava a escrever esta carta, Paulo se encontrava preso e estava a escrever uma carta aos seus amados, porque Paulo havia plantado essa igreja e se havia ido. E Paulo escrevia esta carta para animá-los na fé, como
alguém que amava aquela igreja, amava os seus irmãos e lhe escrevia, não? E lhes escrevia, lhes dava conselhos, os exortava e os incentivava a ter um modo de vida. Diz: de sorte que, meus amados, se assim como sempre obedeceste, não só na minha presença, muito mais agora na minha ausência, assim também efetuai a vossa salvação, ocupai a vossa salvação com temor e tremor, pois Deus é o que opera em vós tanto o querer como o efetuar, segundo a boa vontade. Fazei todas as coisas sem murmurações nem contenda, para que sejais irrepreensíveis e sinceros filhos de Deus, inculpáveis no meio da geração corrompida e perversa, entre a qual resplandecem como astros no mundo, retendo a palavra de vida, para que no dia de Cristo possa glorificar-se, não ter corrido nem trabalhar em vão. Amém. Paulo escreve aos irmãos para animá-los na fé, para exortá-los, como alguém que tinha muita carga por essa igreja, tinha sido, assim se pode dizer, o pastor fundador daquela igreja, não? Tinha fundado e plantado essa igreja e tinha carga, não? E dava-lhes conselhos. Assim, Deus nos dá conselhos através dos seus servos, não? E que nós devíamos de tomá-los para a nossa vida. Fazê-los a orelha, abrir os nossos ouvidos e tomarmos como Deus está falando através da pessoa X ou Y, não importa. Mas que realmente, neste caso, como Paulo falava, muitas vezes vêm servos de Deus e falam às nossas vidas para dar-nos conselhos para a nossa vida espiritual. O desejo do apóstolo Paulo para com os irmãos era que fossem uma igreja cheia do Espírito Santo, uma igreja santa e irrepreensível, que pudesse fazer a obra que Deus lhe encomendou. Quero recordar que tu e eu somos a igreja. Paulo falava aos Filipos. Se fosse na atualidade, a palavra de Deus fala-nos a nós próprios. Amém? A palavra de Deus fala a nossa vida. Na altura, Paulo falava aos Filipos, aos de Filipo. Hoje, Paulo, na mensagem da palavra, fala à igreja contemporânea, à igreja deste momento. Amém? E as versões, eu leio um pouco em espanhol e me gusta, por isso tirei o título: Ocupai-vos da vossa salvação com temor e tremor. Ocupar o nosso tempo, não ocupar o tempo que se turba o nosso coração, mas ocupar o tempo, um tempo realmente em que Deus possa utilizar-nos e fazer a obra de Deus através de nós. Ocupai-vos da vossa salvação com temor e tremor. Como eu dizia há pouco, ocupar-nos da salvação não se quer cingir a passar um tempo retirado, como fazem alguns religiosos, dentro de um templo, se apartam, estão aí dias e dias orando, e ok. Não, irmão. Ocupar-nos da nossa salvação é viver cada dia debaixo do temor e em temor de Deus nas nossas vidas. Amém? Paulo dava um conselho: ocupai-vos, desenvolvei a vossa salvação. Deus quer que tu e eu sejamos uma inspiração para os demais. Na outra versão diz luzeiros neste mundo. Deus quer que tu e eu sejamos inspiração para a vida dos demais. Amém? Os filhos de Deus não podem somente ser homens que venham um domingo à igreja, homens de uma rotina, mas homens que diariamente a sua vida seja uma inspiração para a vida dos demais poderem converterem-se a Cristo. Amém? Deus quer que tu e eu sejamos uma inspiração para os demais. Como diz no versículo 15. Ocupar-se, escrevi eu, é comprometer-se. Ocupar-se é comprometer-se. Deus está buscando homens e mulheres que se queiram comprometer com Ele. Homens com temor, com reverência, não homens com medo. Os homens com medo não arrebatarão o reino dos céus. Só os valentes arrebatarão o reino dos céus. Só os valentes reinarão com Cristo. Amém? Os homens com temor, com reverência, não homens com medo. Só os valentes arrebatarão os céus. Homens valentes, que são homens valentes, são homens transformados. Homens transformados, homens santificados por Deus. Amém? A igreja, corpo do Messias,
O ministério Remar necessita não de uma grande população, irmão. Glória a Deus que haja muita gente que venha assistir aos nossos serviços. Glória a Deus que haja gente que venha a este ministério. Mas o que a Igreja Corpo de Messias necessita é gente comprometida pessoalmente com Cristo. Amém? É necessário que haja homens e mulheres comprometidos com a vida de Cristo. Que o seu estandarte seja o compromisso com Cristo. Para isso é necessário, para que estejamos realmente comprometidos com Cristo, é necessário estarmos cheios da presença do Espírito Santo de Deus na nossa vida. Amém? Senão seremos somente participantes, figurantes de um determinado ministério ou de um determinado serviço religioso, que não é ocupar o tempo precioso que Deus dispõe para cada um de nós. A Igreja Corpo de Messias, escrevia eu, necessita, o ministério Remar necessita homens, e quando diz a Igreja Corpo de Messias, o ministério Remar seguramente que a Igreja de Cristo necessita de homens comprometidos com Cristo. Amém? E com o Espírito Santo, com homens que tomem em sério, escrevi eu, o conselho de Paulo. Ocupai-vos das coisas do Senhor. Ocupai-vos como Maria fazia. Ocupava-se do Senhor. Mas também Marta não se dedicava somente a uma situação de trabalho. Há que haver um equilíbrio. E nós muitas vezes estamos desequilibrados. Buscamos mais, estamos mais como Martas e menos como Maria. Há consequência neste ministério do que temos que desenvolver, porque temos que chegar muitas vezes aqui e acolá. E verdade é que há gente que, em vez de estar ocupado com as coisas do Senhor, estão mais ocupados, muitas vezes estamos mais ocupados em nossos próprios afãs, nos nossos próprios situações, em vez de preocupar-nos com o serviço ao Senhor. Pessoas que tomem a sério, ocupai-vos das coisas do Senhor. É necessário que se levante uma igreja que tome em sério o seu chamado com Cristo e o Espírito Santo. Cada um de nós deve se apropriar da sua fé e da sua responsabilidade com Deus. Todos temos uma fé. E a nossa fé tem que ser ativa. A nossa fé tem que ser apropriada porque Deus nos dá a sua fé. Amém? E de ser responsabilidade. No versículo 12, no início, diz-me logo algo que realmente me impacta, se pode dizer, mas que devia de ser o da nossa vida, dos filhos de Deus. Diz: de certo, meus amados, se assim como sempre obedeceste, não só na minha presença. Diz que obedeceram não só na presença de Paulo. E nós não temos que obedecer só na presença de alguém. Não temos que obedecer só na presença da nossa autoridade, do nosso responsável, do nosso pastor. Não temos que ser a mesma pessoa só quando estou com a minha esposa, serei a mesma coisa quando não estou com ela. E por isso muitas vezes me dá toques. Diz-me: mira, Fernando, corta-te lá. Nós temos que ser obedientes. Nós temos que levar uma vida, quer estejamos acompanhados ou estejamos sós. Sabes quando se vê um cristão? Quando anda sozinho. Amém? Quando está sozinho. Aí vê-se como realmente se é uma pessoa convertida, com temor, e vive realmente como Deus quer que viva. Um cristão vê-se quando está sozinho. Obedece na presença da sua autoridade, do seu pastor, da sua esposa, do seu irmão. Funciona da mesma maneira. Ou na mesma... Obedece quando está alguém e quando não está. E mesmo sozinho ou acompanhado, a nossa obediência não pode nem deve depender da presença dos demais. Assim, a nossa relação com Deus não depende dos demais. Ouvíamos o irmão, creio que o irmão Rui dizia, nós não podemos depender dos demais para ter uma relação com Deus. Nós necessitamos de ter uma relação pessoal com Deus. Não dependemos dos demais. Eu não dependo de ti para ter uma relação com Deus. Eu não dependo da minha esposa para ter uma relação pessoal com Deus. Amém? Nós devemos depender somente da palavra de Deus e da presença do Espírito Santo na nossa vida. Amém? Assim, a nossa relação com Deus não depende dos demais.
Cada um tem a sua própria vida espiritual. Como diz a palavra de Deus, como semeais, assim recolheis. Cada filho de Deus necessita de depender diretamente de Cristo, com uma vida cheia do Espírito Santo, agarrados à palavra de Deus, com uma vida pessoal de oração, não uma vida pessoal de oração porque está conjugada a um determinado ocupação em determinado dia, mas a sua vida pessoal, independentemente que se veja ou que não se veja, tem que ser uma vida de oração. Uma vida realmente de busca da presença de Deus, da busca do Espírito Santo. É necessário que se levantem homens comprometidos com Cristo, mulheres comprometidas com Cristo. Amém? Não comprometidas somente com um modo de vida num ministério ou numa associação ou uma igreja. Homens e mulheres, de onde estejam, de onde vivam, independente de vivem em comunidade, independente de vivem na comunidade de onde vivem, mas que sejam pessoas que vivam segundo aquilo que Deus quer para as suas vidas. Amém? Ocupar-se da nossa salvação é estar num processo de santificação. Amém? Ocupar o nosso tempo que nos resta, que eu creio, ou melhor, tenho falta de fé, eu creio que é mais provável que eu vá à presença de Deus que Cristo venha. Mas Deus saberá, não quero. Mas para isso, porque eu estou certo, e nós temos de estar certos, que brevemente iremos diante da presença de Deus. E então devemos ocupar o tempo que nos resta, 10, 15, o tempo que Deus permita que vivamos, ocupar-nos da nossa vida espiritual. Ocupar-nos da nossa salvação é ocupar-nos, é cuidar-nos da nossa vida. Amém? Cuidar-nos da nossa vida. Não é viver cuidando-se, mas cuidar da nossa vida. Ocupar-se da nossa salvação é estar num processo de santificação que não é instantâneo, mas sim agradável. Deus mostrou-me, e eu queria que uma pessoa se suja, pede perdão, limpa, mas ao final mostrou-me algo que queria compartilhar à igreja, é que a santificação não é imediata. E há dois tipos de santificação. O primeiro é quando aceitamos ao nosso Senhor Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador, entregamos nossa vida e Deus nos perdoa e limpa de todo o pecado pelo sangue de Jesus. Quando verdadeiramente nos arrependemos. Quando há um momento em que tu e eu, a pessoa aceita a Jesus e se arrepende verdadeiramente, entrega a sua vida naquele momento, irmão. Naquele momento, todo o pecado que tu possas ter cometido, ainda como dizia o pastor Luís, no outro dia, há pessoas que para nós não há perdão. Pessoas que estão no corredor da morte e não têm perdão, mas Deus, no último momento, se aquela pessoa se arrepende, Deus perdoa. Então, o que é complicado para nós, mas a verdade é que no momento em que realmente toda a nossa vida que levamos, uma vida dissoluta, uma vida como levamos, no momento em que tu experimentas e aceitas Jesus Cristo como teu Senhor, o sangue de Cristo vem sobre a tua vida e os olhos do Senhor perdoa toda a tua iniquidade. E naquele momento és santificado. Esse é o mais normal e corrente quando, sem despremorar, quando aceitamos a Jesus. Eu escrevi, qual é a instantânea? Que é quando entregamos a nossa vida a Jesus e Deus nos perdoa, nos limpa de todo o pecado pelo sangue de Jesus. Quando verdadeiramente nos arrependemos, Deus nos vê limpos e puros diante dele. Por isso Paulo diz, como diz em Romanos 8, não há nenhuma condenação àqueles que estão em Cristo Jesus. Amém? Há um processo na nossa vida. Por isso diz, ocupar o tempo que nos resta com temor e tremor. Diz, esta é a santificação, a transformação instantânea. De pecador, do mais vergonzoso, passamos a ser novas criaturas naquele momento. Passamos a ser filhos de Deus. Esse é o milagre de perdão de Deus nas nossas vidas. Nos vê limpos e puros diante dele. Por isso Paulo diz, não há condenação alguma, nenhuma para os que estão em Cristo Jesus. Deus nos considera santos.
pela graça do sangue de Jesus. Somos perdoados, limpos, sem nenhum tipo de pecado ou condenação, pelos méritos de Jesus Cristo, reconciliadas com Deus, pelo rasgar do véu que nos separava do Pai. Reconciliadas com Deus, perdoados, santificados. Este é o primeiro processo de santificação que Deus me mostrou. Mas depois há outro mais importante. Por isso me levava a ocupar o nosso tempo. Bem, esta, escrevi eu, é a santificação instantânea. Mas eu falei de duas. A instantânea e a gradual. E para mim, depois a gradual sim que é dolorosa. Mas também é de grande bendição. Santificação gradual, escrevi eu, progressiva e de longo prazo. A santificação e a transformação é até ao terminar das nossas vidas, irmão. Necessitamos de santificar-nos. Santificar-nos não é andar com a Bíblia a 2 metros do chão. Santificar-nos não é andarmos por aí. Santificar-nos é, de verdade, viver uma vida em transformação pela presença de Deus na nossa vida. Amém? Em 1 Pedro 4:1 diz a palavra do Senhor: esta santificação requer a transformação da nossa mente primeiro, para que haja esta santificação gradual ao longo da nossa vida. Por isso eu digo que é a longo prazo, que é o tempo que Deus permite nesta peregrinação que estamos aqui. Portanto, visto que Cristo padeceu por nós na carne, armai-vos também vós deste mesmo pensamento, porque aquele que padeceu na carne já cessou do pecado. Então, no tempo que vos resta, e há bocado falava irrepreensíveis, agora no tempo que nos resta, que será um tempo breve, e um dia para o Senhor são 1000 anos e 1000 anos é um dia. Amém? Deus saberá, não? No tempo que vos resta, na carne não vivais mais segundo as concupiscências dos homens, mas segundo a vontade de Deus. Amém? Isto é a santificação gradual da nossa vida. Eu escrevi aqui e quero transmitir, a ver se consigo transmitir aos irmãos. Esta santificação requer tempo, a transformação da nossa mente primeiro. A nossa mente não se transforma imediatamente. Eu não creio que ninguém consegue de um momento para o outro, conseguimos, do momento em que nos encontramos com Jesus, nos arrepender, ser perdoados, ser limpos, mas depois o nosso coração, a nossa mente continua a divagar no tempo. O nosso coração continua sobre enganoso. Por isso é necessário que ocupemos o nosso tempo nas coisas do Senhor. Ocupar o nosso tempo, que a nossa mente seja transformada. Eu escrevia, a nossa mente não se transforma imediatamente. A nossa maneira de pensar não se transforma imediatamente. Nossos comportamentos não mudam imediatamente. Não obedecemos imediatamente. Não obedecemos, muitas vezes, somente obedecemos na presença de alguém. Não obedecemos continuadamente, estando ou não estando alguém connosco. Nossos comportamentos não mudam imediatamente. Por isso necessitamos de nos ir transformando. Por isso digo que é necessário que nos vayamos santificando. Não há ninguém que pode dizer, não, eu de um momento para o outro deixei de pensar mal. Eu de um momento para o outro deixei de desejar coisas que não agradam a Deus. Bueno, pois haverá alguns. Eu reconheço que necessito que Deus vá santificando as minhas atitudes, que Deus vá transformando os meus hábitos, que Deus vá transformando a minha maneira de falar, a minha maneira de pensar, e poderei levar 20 anos, 30 no Senhor, até o dia em que parta com Ele. Eu necessito de viver uma vida transformada que leva à santificação. Amém? Esta é a santificação que Deus quer da nossa vida, gradual. Mas há que ver, não que tu e os demais vejam, mas tu e eu, cada um em sua própria vida, tem que ver que há uma transformação que leva à santificação. Por isso diz a palavra do Senhor, examinai-vos a vós mesmos. A nossa mente não se transforma imediatamente.
E podemos ver, como diz em Tiago 3,14, tendes em vosso coração inveja. Logo no Tiago 4,1, que ainda no domingo passado ouvíamos, ou há 15 dias, quando compartilhou aqui o pastor Luís, contendas. Nossa vida constantemente, o nosso coração está nesta maneira. Por isso necessitamos que haja uma transformação da nossa mente, que haja uma transformação do nosso coração. Dei-vos exemplos, por isso nos diz Paulo: ocupai-vos da vossa salvação. Ocupai-vos da salvação que não está adquirida, não está ganha. A salvação, irmão, não depende só de Deus. Muita gente diz, não, é que a salvação depende de Deus. Não, a salvação depende de Deus, mas também depende de nós. Porque se nós não quisermos, Deus não nos salva. Amém? Deus não salva. Tu não serás salvo se não quiseres. Por isso não depende de Deus. Se tu não fazes uma vida, e eu não faço uma vida de santificação, de agradar a Deus, irmão, ao final, quando formos diante dEle, já Ele declarará o juízo sobre nós. Mas eu estou convicto que a nossa salvação não depende só de Deus. Ok, Deus é soberano e tudo isso, irmão, mas eu, se não quiser, Deus não salva a minha vida. Eu tenho que pôr da minha parte para que Deus possa executar o seu plano maravilhoso para a minha vida, que é a salvação e a vida eterna. Amém? Por Cristo Jesus. Santificação requer a transformação da nossa mente e do nosso coração. No Salmo 64, sabes, isto e me levava, porque, não, Salmo 64, 6, olha o que diz acerca da mente e do coração, que são mais sagazes. Por isso eu digo que estas coisas têm que ir passando na nossa vida. Não podemos continuar como no dia em que aceitámos a Jesus Cristo. Não podemos continuar sem que a obra de Deus se manifeste na nossa própria vida. Que não haja um crescimento espiritual na nossa vida. Que fiquemos muitas vezes raquíticos na fé, raquíticos com Deus. Raquíticos é quando não há um crescimento em nós próprios. Não um crescimento no ministério, em autoridade, em mando. Mas sim um crescimento da presença de Deus por Jesus Cristo na nossa vida. Amém? No versículo 64, 6 diz: projeto em justiça, dizem, temos planos bem traçados. Certamente, sabes, irmão, e eu creio que a mente não é transformada de um dia para o outro. Se há alguém que diga que de um dia para o outro consegue começar a pensar imediatamente bem e a ter um coração super bom, pois glória a Deus. Eu continuo a necessitar que a minha mente seja transformada e o meu coração, porque eles são sagazes. Amém? São sagazes. Por isso diz a palavra do Senhor que é necessário que haja uma transformação total. Como diz em Romanos 12:2, transformai-vos pela renovação da vossa mente, transformai-vos totalmente as vossas vidas. E esta não é instantânea, é gradual. Tem que ir ficando para trás. Tem que ir mudando. O cristão, o Filho de Deus, aquele que tem uma vida espiritual, que vive submerso na presença do Espírito Santo de Deus, a santificação tem que ser visível. Santificação não é somente ser santo porque levamos o modo de vida, mas porque a nossa vida é consentânea com aquilo que Deus quer para cada um de nós. Amém? Deus quer uma transformação total. Transformai-vos, como diz em Romanos 12, transformai-vos pela renovação. Transformar diariamente. Tu mesmo e eu temos o dever de nos transformar. Que a nossa transformação, santificação não é instantânea. E eu escrevi, e eu posso assegurar-te a ti, igreja, por mim próprio. Amém? Mas também sei que não és a mesma situação que tinha há 10 anos. Mas continuo a necessitar de ser transformado e santificado cada dia para agradar àquele que me salvou e me trouxe das trevas à luz. Amém? Necessitamos, a igreja, o corpo do Messias, o ministério Remar, necessita de homens que realmente vivem uma vida de transformação, de renovação, que vos leva à santificação em Cristo Jesus. E essa transformação
escrevia, é por vida e só termina quando morremos e estemos diante do Senhor. Amém? Mas só é possível irmos transformando, santificando, quando estejamos comprometidos com Cristo. Quando tomamos em sério as coisas de Deus para a nossa vida. Não com medo, porque Deus não é um Deus de medo. Deus é um Deus de vida, de gozo e de alegria. E temos que viver, sim, em temor e reverência, mas não um Deus que nos assusta. Nos corrige e nos disciplina, mas não nos castiga. Amém? Porque Deus ama aqueles que são seus. Em Tiago 1:21 diz, portanto, despojando-vos de toda a impureza, despojando-nos de toda... Esta é a santificação que Deus quer para a nossa vida, até que partamos com Ele. Que nos vayamos despojando de toda a impureza. Tomemos em sério a vida de Cristo e valoremos o seu sacrifício na cruz e o seu sangue derramado. Mas muitas vezes não tomamos em sério. Tanto não tomamos em sério. Apocalipse 3:15-16 diz a palavra de Deus. A 15 diz, conheço as tuas obras, que nem és frio nem és quente. Quem dera que fosses frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Escrevi aqui, dava-me um exemplo. Não sei se já provaram um copo assim de água meia quente, não? Tépida, não é? Não se consegue beber, o que é que faz? Uma pessoa, quando te mete à boca, a tendência que há é... E eu, quando estava aí, como não é novidade para ninguém, lá no dentista, deu-me água assim, aquilo fez-me... Eu acordei-me, não? E aquilo que não é quente nem frio não agrada a Deus. E a nossa vida tem que ser uma vida de compromisso com Deus, agarrados à sua palavra, levando uma vida a ser transformados e santificados pela presença de Deus que nos transforma cada dia, porque Ele diz, renovai-vos e transformai-vos. Tomemos em sério que é necessário ocupar-nos das coisas do Senhor, ocupar-nos da nossa salvação com temor e tremor. Nossa salvação, como disse há pouco, não depende só de Deus. Nós temos a responsabilidade em relação à nossa salvação. Se não cuidamos da nossa salvação, podemos perdê-la. Amém? Se não cuidamos da nossa vida, ok, o Senhor vai vir pronto. E iremos com Cristo. Mas até esse momento é necessário que cuidemos da nossa vida, que limpemos a nossa mente, que transformemos o nosso coração pela presença de Deus. Diz em 2 Pedro, versículo 1:10, porque muitas vezes pensamos que vamos bem, mas de repente podemos cair e podemos tropeçar. Mas Deus avisa-nos que é necessário ocupar o tempo com as coisas do Senhor. Portanto, irmãos, procurai fazer cada vez mais firme a vossa vocação e eleição, pois fazendo isto, nunca, jamais tropeçareis. Amém? Se ocuparmos, se dedicarmos tempo a ocupar com o Senhor, não ocupar-nos em negócios da vida somente. É necessário, aqueles que estão no Ministério Remar, temos necessidade de dia a dia de trabalhar, de funcionar, para que a máquina possa aguentar-se, fazer face aos pagos. As pessoas que não vivem no Ministério de Remar, evidentemente que também têm que trabalhar, têm que ir a um emprego. Mas se não vivemos debaixo da direção de Deus e submetidos e buscando e ocupando as coisas de Deus, tudo acabará por desmoronar-se. Amém? Não nos justifiquemos com o trabalho para que não ocupemos o tempo da presença de Deus nas nossas vidas. Amém? Tomemos em sério que é necessário ocupar-nos da nossa salvação. Que ela não depende só de Deus, mas sim da tua responsabilidade e da minha responsabilidade que assumimos com Deus. Amém? Se não nos cuidamos, podemos cair. Se um não se cuida, pode perder a sua salvação, que é o que mostra a palavra de Deus, nos mostra a palavra de Deus. O apóstolo Paulo diz, é necessário trabalhar duro na nossa salvação e fazer da nossa parte
para cuidar do chamado de Deus para a nossa vida. Temos de ter um temor santo, porque Deus é santo e nós necessitamos em nossa vida do temor que vem de Deus, que produz em nós uma vida de santidade, que vem pela transformação da nossa mente e do nosso coração. Amém? E vemos como vamos. Não podemos continuar sempre com as mesmas situações, com os corações cheios de inveja, com os corações sujos. Nos sujamos, nos manchamos, mas a obra de Deus tem que ser executada na nossa vida. Mas para isso é necessário que tu e eu deixemos que Deus faça a sua obra. Deus nos está dizendo, tomemos em sério a nossa salvação. Tomemos em sério o chamado de Deus para a nossa vida. Cuidemos de tudo o que Deus tem feito em nossa vida. Façamos tudo para avivar o dom de Deus que está em nós. Por isso é necessário dar-lhe toda a nossa mente e o nosso coração ao Senhor. Como dizia há bocado, creio que era Ângelo, que Deus limpa a nossa mente nesta manhã. Que Deus limpe o nosso coração. Que Deus siga transformando a nossa vida. Para isso é necessário ocuparmos o tempo com as coisas do Senhor. Amém? É necessário que sejamos Marias também. Não dizermos, não é que eu não quero ser só Maria. Eu quero, não, irmão. É necessário que sejamos Maria. E que também, pelas circunstâncias da vida, eu há pouco dizia, os do Ministério Ramar, porque vivemos desta forma. E aqueles que não estão no Ministério Ramar também têm que ter um emprego, têm que lutar pelas suas vidas, têm as suas dificuldades, mas que isso não seja justificação para não ocupar o tempo com Deus. Amém? Dá-lhe toda a tua mente, escrevi eu, dá-lhe toda a tua mente e coração ao Senhor. Pede ao Senhor que arranque da tua mente, que arranque de ti tudo o que não lhe convenha e limpe toda a imundícia do nosso coração. Serve ao Senhor, vive para Deus. Amém? Serve ao Senhor, vive para Deus. Que na Igreja Corpo de Messias e no Ministério Ramar sejamos pessoas que não tenhamos medo de dizer que a nossa vida está sendo transformada pelo poder de Deus. Não tenhamos medo de dizer, nem nos recuemos quando Deus pede uma transformação gradual na nossa vida. Haverá coisas que no dia em que chegarmos diante de Deus, continuaremos. Mas essas coisas já têm que ser mínimas. Porque Deus é um Deus que faz sua obra na vida daqueles que dispõem a sua vida nas suas mãos. E que se dispõem a ser tratados por Deus. Eu não posso continuar, não é que eu sou assim. Eu há 20 anos era assim. Hoje não quero ser melhor. Nós não temos que ser melhores. Mas temos que ser pessoas que realmente se possa ver como filhos de Deus, que é a transformação de Deus na nossa vida para sermos testemunhos para os demais é verdadeira. Amém? Sejamos pessoas que não tenhamos medo de dizer que servimos ao Senhor, que sejamos pessoas que testifiquemos que Jesus Cristo é o Senhor, pessoas dispostas a entregar a Deus, pessoas que queremos ser usadas por Deus, pessoas que tragamos almas a Cristo, pessoas não conformadas com a sua situação, não com a situação que tem uma mente perversa, um coração sujo. Eu não posso conformar que tenho a mente como tenho. Não posso conformar que o meu coração és como és. Eu quero que Deus transforme a minha vida. Muda a minha mente. Mas para isso é necessário que eu me humilhe diante dele e ponha nas suas mãos. E diga, Senhor, retira da minha mente tudo aquilo que não é de ti e limpa todo o meu coração. E Deus vai gradualmente fazendo e santificando. Esta é a santificação de Deus para a nossa vida. E de onde é que não há amor? Vai começando a haver amor. De onde é que muitas vezes atuava de certa maneira? Já não atuo. Porque estou ocupando o meu tempo no temor e no tremor de Deus. É dever daqueles que são de Deus, aqueles que amam Jesus Cristo, ocupar o tempo nas coisas do Senhor. E não há justificação nenhuma, porque Deus supre toda a necessidade daqueles que são seus. Amém? Pessoas que digamos, usa-me, Senhor, quero ser usado por Ti. Senhor, faz uma obra em minha vida. Temos de ser pessoas que dizemos, Senhor, quero ser usado por Ti. Senhor, faz a Tua obra na minha vida para que eu possa servir aos irmãos, servir neste ministério, servir àqueles que não conheço. E muitas vezes não temos disposição, mas obedecemos. Quer nos mandem, quer que não nos mandem. Não deveríamos
como filhos de Deus, comprometidos com Deus, muitas vezes só fazermos as coisas porque sabemos que vai vir alguém e nos vai dizer faz. Devia de estar o fogo de Deus em nós e fazer sem que fôssemos muitas vezes obrigados a fazer porque vem alguém e diz e faz. Mas que o fogo que nos queima, o serviço ao Senhor e a nossa vida vai sendo transformada, nós o fazemos. Quer na presença, quer na ausência. Amém? Quero ser pessoas que digamos, usa-me, Senhor, quero ser usado por Ti. Senhor, faz uma obra em minha vida. Sejamos pessoas que não estamos contentes com o nosso pecado e nos arrependemos e lhe pedimos perdão. Pessoas dispostas a ir à cruz e a morrer para que Cristo viva. E nós minguamos. Amém? Para que um dia sabemos que será Ele que nos vai dizer que sim ou que não. Mas é dever dos filhos de Deus ocupar-se de tão preciosa salvação que nos foi concedida. Os filhos de Deus têm o dever de ocupar a sua vida com as coisas de Deus. E vamos ficar muito aquém. Mas veremos que Deus vai transformando a nossa vida e nos vamos santificando. Pessoas dispostas a ir à cruz e a morrer para que Cristo viva. Eu escrevia, quantos queremos ter uma vida ocupada nas coisas do Senhor? Uma vida submersa nas águas do Espírito. Me encanta a palavra espanhola. Por isso às vezes confundo-me aqui. Confundo não, porque Deus não é um Deus de confusão. Me encanta dizer submergido na presença do Espírito. Que possamos estar cada dia, que no nosso dia-a-dia, melhor dito, com a nossa transformação, podemos estar mais e mais submergidos na presença do Espírito Santo e com vontade de servir-lhe, com vontade realmente de ser transformado, e a nossa vida vai ser transformada. Olharemos para trás, não para aquilo que fizemos, mas olharemos para trás e vemos que realmente Deus tem transformado a nossa vida. Não podemos muitas vezes chegar aos 50, aos 40, tanto caminho no Senhor e tanto tempo no Senhor e continuamos a ser a mesma coisa. Como diz o pastor Luís, aprendemos os versículos, conhecemos a Bíblia, mas a nossa vida continua igual. Para que a nossa vida seja transformada, seja realmente mudada, é necessário que ocupemos o precioso tempo com temor e tremor, buscando que Deus dirija e guie e transforme as nossas vidas. Por isso é necessário estar disposto a ir à cruz e morrer, a entregar-se. Submerge, põe a tua vida submergida no rio do Espírito e verás que realmente a santificação de Deus virá à tua vida. Não serás uma pessoa remediada, mas serás remediada de remendos, nem melhorada, porque Deus não busca homens nem mulheres remendados, não busca homens nem mulheres melhorados, busca homens e mulheres transformados pelo poder do Espírito Santo na sua vida. Amém? E homens cheios da presença de Deus, mulheres cheias da presença de Deus, dispostos a obedecer, quer lhe digam, quer não lhe digam, porque o seu anelo é servir ao Senhor. O seu anelo é estar glorificando a Cristo. Esteja quem esteja, porque dentro de si há um fogo, um zelo pelas coisas do Senhor. E assim estamos ocupando o tempo que Deus predispôs na nossa vida com temor e salvação, com temor e tremor. Ocupai o tempo que Deus predispôs para que vivamos nesta terra, para glorificar ao Pai, no nome de Jesus, pela presença do Espírito Santo. Amém? Serve a Deus. Serve a Deus. Mas para isso, para servi-lo, há que ir à cruz e há que morrer. E aí serás transformado e seremos santificados pela presença de Deus na nossa vida. Amém? Se nesta manhã
queres ocupar o teu tempo, põe-te de pé de onde estás, ocupar o teu tempo para o Senhor, comprometer-te com Deus, faz um sinal ao Senhor nesta manhã. Se não queres, não te levantes. O compromisso não és comigo, o compromisso és com o Senhor. Compromisso com Cristo. Este ministério, esta igreja, necessita de homens e mulheres comprometidos com Cristo. Homens e mulheres que vão sendo transformados gradualmente. Homens e mulheres que vamos vendo a obra de Deus nas suas vidas, pela presença do Espírito Santo, mas que dispõem a sua vida, dispostos a ir à cruz e a morrer, e dizer: Senhor, como sou, mas não me conformo como sou. Quero que peço, Deus meu, que transformes a minha vida, que realmente faças tua obra e que seja uma criatura, um filho teu, que me vai despojando de toda a imundícia. Que a minha mente, Senhor, seja limpa e o meu coração purificado pela presença da tua palavra, pela fé e pelo temor em ti, Senhor. Porque tu és santo e o teu temor é santo. Bem nesta manhã, Deus meu. E leva, Senhor, daqueles que te pedem, Deus meu. Leva, Senhor, nesta manhã, tudo o que impede, tudo o que não te agrada na nossa mente, no nosso coração. Limpa, Senhor. Transforma o nosso coração. Limpa a nossa mente e faz-nos mais como tu, Senhor. Queremos comprometer-nos a ocupar-nos mais das tuas coisas, Deus meu. Obrigado pelas Martas, por sermos Martas, Deus meu. Mas queremos que Maria prevaleça em nós, Deus meu. Queremos, da verdade, Deus meu, adorar e bendizer o teu nome e glorificar-te. Quer na presença ou na ausência, em cada momento da nossa vida. Bem, Espírito Santo, e enche a nossa vida. Senhor, que o teu sangue limpe e perdoe toda a iniquidade que possa, Deus meu. Queremos sair daqui diferentes pelo poder da transformação da tua palavra, Deus meu. Queremos apropriar-nos da tua fé, Deus meu, em ti, Deus meu. E queremos responsabilizar-nos contigo, meu Deus. Queremos ser homens, mulheres comprometidos, Deus meu. Homens de verdade, dispostos a levantar o teu estandarte, ir à cruz e servir-te. Negar-nos a nós próprios, ocupando o tempo maravilhoso na tua busca da tua face e do teu rosto, comprometidos contigo. Abençoa os meus irmãos, abençoa a tua palavra. Muito obrigado, Espírito Santo de Deus, pelo teu refrigério, Senhor, pela tua presença. Submerge-nos, Senhor, agora. Queremos estar submersos, Senhor, na tua presença, Deus. Te amamos, Espírito Santo. Te amamos, Jesus. Te amamos, Pai. Mas te necessitamos, Deus meu. Te necessitamos cada dia, Deus meu. Bem, e ocupa o lugar que corresponde na nossa vida. Retira de nós tudo aquilo que não te agrada, Deus meu. Nossa mente, como a tua palavra, nosso coração é sagaz, Deus meu. Mas a presença do teu Santo Espírito, Senhor, anula, Senhor, e guarda e nos cuida. Muito obrigado, Deus meu. No nome de Jesus, amém. Deus vos abençoe.